Quem vê hoje o domínio absoluto do Auckland City na Liga dos Campeões da Oceania, talvez não lembre que há um pouco mais de 15 anos, um outro clube da Nova Zelândia era quem brilhava no continente, o Waitakere United. Em uma época onde a competição continental ainda estava sendo reestruturada para o atual formato, essa equipe venceu 2 edições consecutivas e com isso foi o representante oceânico nos Mundiais de Clubes de 2007 e 2008. Na competição da FIFA, não teve resultados expressivos. Pelo contrário, nas 2 ocasiões nem passou da fase preliminar. Entretanto, mesmo assim, entrou para a história como o primeiro time da Oceania a disputar 2 edições seguidas do Mundial. Além disso, também ajudou a consolidar a Nova Zelândia como a grande potência do seu continente. No vídeo de hoje, o Gol de Canela traz a trajetória do Waitakere United e também explica o porquê esse time tão promissor simplesmente desapareceu após uma reestruturação do futebol neozelandês. Confere só! Quando a Associação de Futebol da Nova Zelândia resolveu criar em 2004 a New Zealand Football Championship, considerada a primeira edição do atual campeonato neozelandês, várias franquias foram criadas para participar da competição. E uma das aprovadas foi o Waitakere United. Com sede na cidade de Waitakere, daí a origem do nome, o Waitakere United já surgiu como uma das franquias mais fortes do futebol neozelandês. Logo em sua primeira temporada na NZFC, conseguiu terminar como vice-campeão. Perdeu o troféu para o também recém-criado Auckland City. Já na temporada 2006-2007 veio mais um vice-campeonato, mas dessa vez, por ter vencido o primeiro turno da competição, ganhou o direito de disputar sua primeira competição continental, a recém-reestruturada Liga dos Campeões da Oceania. Na época, o Port Vale Sharks, que era o representante de Vanuatu, desistiu de participar da competição. E como a organização decidiu repassar essa vaga para um segundo representante da Nova Zelândia, o Waitakere foi beneficiado. Ao todo, apenas 6 equipes participaram daquela edição da Liga dos Campeões da Oceania. O Waitakere teve uma campanha bem curiosa. Colocado em um grupo junto com Auckland City e Mondor, da Nova Caledônia, terminou em primeiro no saldo de gols e garantiu a vaga na final. E na grande decisão, venceu o BI Football Association do Fiji no critério gol fora. No primeiro jogo, perdeu fora de casa por 2-1, mas em casa venceu por 1-0 e garantiu o título. Foi o primeiro troféu da história do Waitakere. E além de garantir um prêmio de $1 milhão, o time ganhou o direito de disputar em dezembro de 2007 o Mundial de Clubes da FIFA. Como eu disse na introdução, a participação nessa competição internacional foi bem discreta. Foi eliminado ainda no play-off após uma derrota por 3-1 para o Sepahan, do Irã. Porém, foi justamente a partir dessa ascensão que o Waitakere se consolidou como uma das principais potências da Nova Zelândia e do continente. Em 2008, por exemplo, além de faturar o seu primeiro troféu do campeonato nacional, o time conseguiu o bicampeonato continental. A campanha dessa segunda conquista foi até um pouco parecida com a primeira. Após superar na fase de grupos mais uma vez o Auckland City e o Manuura do Tahiti, venceu na grande final o Coça das Ilhas Salomão. O placar agregado foi de 6-3. Depois, após mais uma eliminação precoce em um Mundial de Clubes, o Waitakere engatou uma série de ótimas temporadas. Venceu mais 4 vezes o campeonato neozelandês, que a partir de 2010 passou a se chamar Premiership, foi vice em outras 2 edições, venceu uma Supercopa do país e ainda disputou mais 2 finais da Liga dos Campeões da Oceania. Em 2010, surpreendeu negativamente ao perder o troféu para o modesto Herak United de Papua Nova Guiné. E 2 anos depois, viu o já rival Auckland City somar seu 5º título continental. Ou seja, o Waitakere era indiscutivelmente uma referência do futebol da Nova Zelândia. Entretanto, por mais que pareça bizarro, foi justamente essa constância no topo do futebol nacional o grande responsável pelo fim da franquia. Em 2021, a Associação de Futebol da Nova Zelândia achou que o campeonato nacional tinha virado uma competição pouco competitiva, já que o troféu era basicamente revezado entre 2 equipes, no caso o Auckland City e o Waitakere. Então, a solução encontrada foi reformular mais uma vez o futebol local. Surgiu então a New Zealand National League.
Agora, ao invés de ter apenas algumas franquias disputando uma competição de pontos corridos, a nova liga passou a ter dezenas de equipes divididas em classificatórias regionais. Além disso, foi determinado que todas as franquias criadas em 2004 fossem dissolvidas. Logo, o Waitakere deixou instantaneamente de existir, encerrando então uma trajetória de 17 anos. Vale destacar que alguns times que eram franquias conseguiram sobreviver após acordos. O Auckland City, por exemplo, continuou suas atividades normalmente após assumir uma vaga que era de uma equipe chamada Central United, mas a grande maioria dos times franquias não quiseram acordos e assim desapareceram. No final das contas, foi um triste e melancólico fim para o Waitakere, um time revolucionário que, em um curto espaço de tempo, deixou um enorme legado no futebol da Nova Zelândia. Você lembrava desse time? Deixe aqui nos comentários. E não se esqueça, se gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!